Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Então, peço, o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, perdoe-me, é o papo de domingo, né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo, mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, eu faço um convite para um irmão ou irmã sobre o filme Nosso Lar 2. Parece-me que foi mudada a data de estreia, parece que vai ser dia 31 de agosto, ou dia 3 de setembro, ou dia 25 de janeiro de 2024. Então, fica aí cada um procura na sua cidade saber quando vai ser essa estreia. E eu vou ficar aqui informando, né, para vocês. Também. Irmão que não tiver cinema na sua cidade, procura uma cidade próxima à sua cidade que tenha cinema, né? Ou senão o shopping. Geralmente nos shoppings tem cinemas, então fala cinema. O filme Nosso Lar 2, a narrativa vai ser do umbral, mundo espiritual e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Então, outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não vai ser do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui. Os Mensageiros, né, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre gêneros, né, do espírito. O espírito, ele não tem gênero masculino nem feminino, né? O próprio médium, né, Divaldo Franco, ele fala que realmente o que acontece? O espírito, ele não tem sexo, então ele encarna um tempo como homem. Nesse momento que ele está encarnando como homem, ele vai adquirir sentimentos de homem, né? O espírito tem a diferença de alma. O espírito que transmite o nosso pensamento, e a alma está no nosso corpo, né? Então, esse espírito, ele vai absorver o corpo dele, né? Cada encarnação, ele vai absorvendo esse sentimento masculino, né? E aí, quando esse espírito necessita encarnar como mulher, né? Por quê? Porque ele de repente ele é muito grosseiro, muito machista. Então ele vai ter que encarnar como mulher para diminuir esse machismo dele, essa grosseria dele, né, que ele adquiriu nesse período todo. Esse processo. E a mesma coisa acontece com o espírito que só vem animando o corpo de mulher. Então ele vai passando várias encarnações, encarnando, animando o corpo de mulher, né? E o que acontece com esse espírito? Ele vai absorver sentimentos feminino, masculino. Quando esse espírito necessita trabalhar esse lado feminino dele, veja, tem um excesso demais, então ele vai encarnar como homem para diminuir esse excesso feminino, né, de mulher, de tanto ela ter esse excesso. E aí, o que acontece? Nós temos também uma encarnação chamada encarnação compulsória. Essa encarnação compulsória, o que acontece com ela? É quando o espírito não faz uma preparação para a sua encarnação.
Então, o que acontece? O espírito que não faz a preparação da sua encarnação, tá? Ele vai vir de qualquer jeito. E geralmente, eu estou pegando aqui o do espírito que fez vai fazer a próxima encarnação, que ele vem encarnando como homem, vai encarnar como mulher. Esse espírito, ele vai estar no corpo de feminino, mas gostando de mulher, porque não houve uma preparação. Ele pegou, tem até um comentário, uma psicografia de um espírito, que ele não deu valor às suas encarnações, né? Só aproveitava dos corpos femininos, né, para sexo, e pegaram ele quando chegou ele no mundo espiritual, botaram para ele encarnar, encarnação compulsória. Então ele ficou encarnado num corpo feminino, né, gostando de mulher. Então ele sofreu bastante com isso, né? Então geralmente é isso que ocorre, né? Sobre esse aspecto de gêneros, né? E a gente vê isso, lê isso também na Evolução de Dois Mundos, lá do André Luiz, que ele também fala de casamentos e tal, e fala dessa questão também. Então, nesse contexto que a gente tem que observar, e principalmente a questão quando vem esse gosto do homem estar animando o corpo masculino. O que acontece? Um espírito que vem encarnando como mulher, e esse espírito necessita de tirar esse excesso feminino, ela vai encarnar no corpo masculino. E se essa encarnação não teve uma preparação, ela veio de qualquer jeito para a encarnação compulsória, esse espírito vai estar no corpo masculino, né, gostando de homem. Por quê? O sentimento da alma dela, que é o corpo, fala mais alto nessas encarnações todas, porque ela não houve uma preparação de um tempo para encarnar, né? Então ela entrou com encarnação compulsória. A encarnação compulsória é das piores encarnações que tem, porque não tem nenhuma preparação. E aí esse espírito vai estar no corpo masculino gostando de homem, né? Porque não houve nenhuma preparação. E aí a gente tem que se respeitar, né? E fazer muita prece para esse espírito evoluir, né? Então é esse contexto. Na questão, tá? Quando nós falamos de gêneros, né? Então, a encarnação compulsória é uma encarnação sem nenhuma preparação. E essa encarnação compulsória ela só vai se encontrar no planeta de prova e expiação. No planeta de regeneração, não tem, porque os espíritos encarnando são mais maduros, né, do que os espíritos que estão aqui no planeta de prova e expiação. Então não tem encarnação compulsória, né, nesse contexto. Então é isso, sobre a informação sobre gênero dos espíritos. Então o espírito não tem, só colocando, né, o espírito não tem sexo, tá? Ele vai animando um tempo, né, como homem, um tempo como mulher, e aí vai depender da necessidade dele se ele vai mudar. Então, quando ele tem uma necessidade de mudança de sexo, é porque se ele vem encarnando muito com só masculino, e ele é muito machista, ele é grosseiro demais, ele não vai, para ele diminuir o machismo dele e a grosseria, ele vai ter que encarnar em corpo feminino, ter todo o trabalho feminino para diminuir esse machismo, essa grosseria, e depois ele voltar a encarnar em corpo masculino. E a mesma coisa que acontece com o espírito que só encarna em corpo feminino. Esse espírito, ele vai ter excesso do lado feminino, que ele precisa mudar. Então ele vai vir num corpo feminino, masculino, para diminuir esse excesso feminino dele, que ele necessita, só quando há necessidade. Então,
qualquer tipo de encarnação tem que ter uma preparação, não se pode fazer encarnação compulsória. Toda encarnação compulsória, ela dá problemas, porque não houve nenhuma preparação. Então, a maioria dos espíritos que estão aí encarnando como autista estão em encarnação compulsória, porque o espírito que está encarnando como autista teve na caminhada do mal, né, em encarnações passadas, e aí não quer fazer encarnação. Então, como Deus autoriza pegar esses espíritos, botar para encarnar de qualquer jeito, eles entram em encarnação compulsória. Aí chega aqui desse jeito, né? Não querendo encarnar desse jeito, cheio de problemas, né? Os autistas é um deles. Então, a encarnação compulsória é uma das piores encarnações que existe, porque não tem preparação. Só para ter uma ideia, o Mestre Jesus, ele se preparou 1000 anos para encarnar. E ele é um espírito muito evoluído, se preparou 1000 anos, né? Então, nós temos que entender que a preparação, quanto mais demorada, é melhor para cada espírito, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. O próximo tema vai ser sobre o trigo e o joio, né? Jesus, quando ele fez sua parábola do trigo e do joio, ele estava porque Jesus ele achou a forma mais fácil de trabalhar o evangelho, né, naquele momento, através de parábolas, onde ele pegava um determinado assunto e colocava em outro para a pessoa entender, né? Então, ele pegando o trigo e o joio, ele consegue demonstrar que o trigo, no momento ali, ele servia para alimentação e o joio não servia para nada. Então ele faz a separação, o que é o trigo, o que é o joio, né? Mostrando para ele, para as pessoas daquela época. Então ele pegando ainda que tinha muito agricultores naquele período que trapaceavam. Então ele mandava os seus empregados durante a noite jogar o joio onde o pessoal plantou só o trigo, né? E aí, porque não dá para saber quando ele é pequeno se é o joio ou é o trigo, e aí quando crescia viu que aquela plantação não deu certo para ele, não porque eles tenham plantado errado, porque os seus opositores trapacearam contra ele, né? Então Jesus estava explicando isso. Então nós temos que ficar mostrando que o trigo ele é bom, né? Que nós temos que ficar na caminhada do bem e do que é bom e deixar a caminhada do mal de lado, porque essa caminhada do mal ela não serve para nada. Eles exemplificando a partir do joio, né? Que o joio é o que é ruim. Então que o joio não serve para alimentação, né? E o trigo serve para alimentação, para fazer o pão que eles comiam durante o dia, né? Então, nesse contexto que ele faz a colocação entre a parábola do trigo e do joio, né? Para as pessoas ficarem entendendo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.